Então, gente, estou aqui de volta, né, pra gente continuar e vamos agora para a parte 2 aqui da nossa peça, da nossa necessaire. Vocês viram aí, né, eu ensinei todo o passo a passo de como fazer esses detalhes aqui, né, no forro. E o que eu fiz, gente, eu prendi, tá? O forro já no meu principal aqui, eu prendi. Como que eu prendi? Eu coloquei avesso com avesso e vim clipando tudo, tá? Clipei toda a volta e costurei. Costurei aqui pelo lado do forro mesmo, eu vim passando a costura em toda a volta, na beiradinha, prendendo o forro junto do principal, tá? Os dois estão do mesmo tamanho, mas vocês conseguem fazer aí tranquilo, tá? É só clipar ou alfinetar, tá bom? Eu só não aconselho alfinetar onde tem o plástico. E o que a gente vai fazer? Nós vamos achar o meio aqui dos nossos espelhos. Eu já achei o meio aqui de um lado e tenho que achar do outro também, tá? É importante acharmos o meio dos dois lados, tá? Então, eu vou dobrar aqui, ó. Achei de um lado, vou dobrar aqui e achar do outro lado, tá? É importante tá tudo certinho. E vou cortar. Pronto. Achei o meio aqui, tá? E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar esse bolso aqui, ó. Um dos bolsos, tá? Eu vou colocar o bolso, eu não vou colocar ele desse lado. Eu vou colocar ele desse outro lado. Que vai ficar aqui, ó. Vai ficar na minha esquerda, tá? Olhando pra minha esquerda. Então, eu vou colocar, ó, achei o meio também, tá, gente? Do bolso, tá? Desse bolsinho aqui em plástico. Aqui tá aberto, não tem problema. Achei o meio. E vou colocar aqui, ó, meio com meio, tá? Vou virar aqui. Virando assim, esse bolso vai ficar pra minha direita, tá? Ó, ficou assim. E o que eu vou fazer? Eu vou clipar. Pronto, gente, eu vou prender assim, tá? Não aconselho clipar. Clipar não, gente, é alfinetar. Eu aconselho clipar. É importante ter o meio aqui e também aqui, tá? Pra gente prender o bolso aqui. Aqui pra gente colocar o meio do canal do zíper e aqui também o fora, tá? Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Então, a gente vem passando uma costura aqui no comprimento todo, tá? Eu gosto de passar um olhinho de máquina para deslizar melhor ou um hidratante, tá? Vocês podem fazer o seguinte, vir costurando do meio pra cá e depois vir costurando o resto, tá? E aqui, na parte, essa parte aqui, no caso, vai ser a parte da frente, da frente, né? A aba vai vir aqui por cima dessa. Eu já prendi aqui, tá? Gente, aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ficou com essa manchinha aqui, não foi sujeira, acho que foi um pouquinho de óleo que passou aqui, ó. De olhinho que passou, que acabou caindo aqui em cima do elástico. Enfim, ó, eu fiz a mesma coisa, clipei tudo, tá? Clipei por toda a volta. Passei a costura, prendendo aqui no principal. Então, vocês vão fazer isso, tá? Clipar tudo e passar a costura. A minha aba tá aqui, eu já apliquei a minha etiqueta, eu achei o meio aqui, tá? E achei o meio aqui, que é importante. Já fiz a aplicação da minha etiqueta. E agora o que a gente vai fazer? Gente, antes de irmos pra aba, vamos fazer a alça. Então, gente, eu vou colocar a minha aba bem aqui, ó. Sobre essa marcação aqui, esse vinco aqui do meio, tá? Do meu tecido. Vou colocar assim. Vou dobrar aqui. Vou dobrar, ó, dobrou, ficou assim, tá? Dessa maneira. E vou trazer esse pra cá. E vou dobrar aqui, ó. E vou dobrar assim, tá? E vai ficar certinho, tá, gente? Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Então, gente, nós vamos colocar, ó, a nossa manta aqui sobre esse vinco, tá? Do meio aqui. Vamos trazer essa parte pra cá. Se vocês quiserem passar um ferro pra que esse tecido segure aqui na manta, pode, tá? E nós vamos pegar essa outra parte e dobrar, tá?
tá? Até chegar aqui. Tá vendo? A gente tem que fazer essa dobra até chegar aqui, ó. Nessa primeira, aqui, ó. Até chegar aqui, tá? Cuidado pra não ficar muito pra trás, tá? Tem que ficar certinho, alinhadinho, tá bom? Desse jeito. Então, a gente vai dobrar. Tá? Não é até o meio que tá, não, gente. Vocês não vão dobrar até aqui, não. Senão vai ficar... Senão a manta... Senão o tecido não vai vir até aqui, ó. Então, ele tem que vir até aqui, tá? Se a gente fazer assim, ele vai ficar até aqui, ó. Então, não quero assim. Então, eu vou dobrar, fazendo com que ele venha até aqui. Aí, aqui, ó, a gente pode alfinetar ou clipar, tá? Essa parte pode ser alfinetada, não tem problema algum em alfinetar, tá bom? Então, gente, eu clipei aqui, ó, ficou assim, tá? Ó, ficou tudo certinho. E agora eu vou passar uma costura aqui e aqui, tá? Vou passar duas costuras. Pronto, gente. Costurei aqui a alça, tá? Já refilei, ó. Fiz a costura, tá? Podemos já reservar essa parte, tá bom? Então, gente, vamos agora para a parte da aba, tá? E o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o pompom. Eu tô usando esse aqui, mas pode ser o outro mais larguinho, tá? Um pompom é mais distante um do outro, tá? Mas eu vou usar esse, tá? Porque no vermelho só tinha desse. E eu vou colocar o direito do pompom olhando aqui pro direito da manta não, gente, da aba, tá? Eu vou colocar aqui e vou vir passando uma costura em toda a volta aqui da aba, tá? Tinha, gente, coloquei o pompom aqui na aba. Olha que coisa fofa e delicada. Eu ia usar o outro pompom, gente, o mesmo que eu usei pra fazer a primeira peça, a primeira necessaire que eu fiz dessa daqui, né? Mas não tinha, então eu usei esse aqui, que é menorzinho, tá? Ele dá um efeito diferente, mas fica lindo do mesmo jeito, tá? Vocês podem usar o pompom aí, isso aqui que vocês podem usar aí o que vocês desejarem aqui na aba, tá? Ou se quiserem fazer sem, também pode. E agora eu vou pegar o meu forro e vou vir fazendo a costura na volta toda, lembrando de deixar aqui aberto, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura aqui na volta toda, tá? Vou prender todo esse forro aqui na minha aba e deixar aqui aberto, tá bom? Eu vou fazer isso aqui e já volto. Pronto, gente, fiz a costura aqui na volta toda e o que eu vou fazer agora? Eu vou desvirar, tá? Fiz a costura na volta toda e agora a gente vai desvirar e rebater a costura, tá? Eu arredondei com um raio de 6 centímetros. Gente, olha só que coisa fofa. Que coisa fofa que tá ficando. Não tá? Uma coisa mais linda, gente. Então, tanto esse pompom como o outro fica lindo, né? Só que um dá efeito diferente, um pouco diferente. Olha só que coisa mais linda. Então, vamos lá. Agora a gente vai passar uma costura rebatendo, tá? Passar uma costura de pesponto aqui na volta toda, tá bom? E depois a gente vai aplicar o botão de imã aqui, tá? A parte de cima deixa aberta, tá bom? Prontinho, gente, rebati, fiz a costura, ó. Fiz a costura de acabamento aqui, tá? Vim fazendo toda ela e ficou assim, tá bom? E agora a gente vai aplicar o botão. Gente, como aqui o forro tá sozinho, ó, tá assim, a gente vai aplicar o botão, mas com reforço, tá? Com 2 camadas de manta ou EVA, tá? Por dentro, pra que fique reforçado, tá bom? Então, a gente reserva essa parte, tá bom? Eu vou reservar essa parte e depois eu venho falando como a gente vai aplicar o botão, tá?
Vamos agora para a parte aqui do canal do zíper. Gente, eu já deixei uma parte adiantada, tá? O canal do zíper é simples, tá? Vocês vão colocar direito com direito aqui, ó. O direito do material, do tecido, olhando aqui para o direito do zíper. E o forro também, tá? Direito com direito e o forro, o direito do forro, olhando aqui para o direito do principal, desvirar e rebater, tá bom? E agora nós vamos fazer a outra parte, que é a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, direito com direito, tá? O direito do principal, olhando aqui para o direito do principal, tá? Dessa maneira. Direito com direito. Vamos passar uma costura em todo o comprimento com retrocesso, tá? E depois nós vamos aplicar o forro. Eu já gosto de aplicar tudo de uma vez. Mas para quem não tem prática, costure primeiro essa parte, tá? Sem o forro. E depois vocês coloquem o forro, tá? Costurou essa parte? Nós vamos colocar o forro. Direito do forro, olhando aqui para o direito do forro, tá? Frente com frente, ó. O vermelho com o vermelho aqui, tá? Vamos passar a costura no comprimento todo, tá? Lembrando que tem que estar tudo rente, tudo certinho aqui no zíper, ó. Passar a costura em todo o comprimento, nós vamos desvirar e rebater, tá bom? Eu vou fazer essa costura aqui e já volto. Pronto, gente, fiz aqui o canal de zíper, tá? Eu não mostrei costurando detalhes, porque é bem simples, tá? Eu já ensinei muito aqui no canal, tá? Mas fazendo igual eu falei, vocês vão conseguir, tá? Mesmo para quem tá iniciando. E agora vamos colocar os cursores, tá? Eu vou usar esse aqui vermelhinho, junto com esse outro aqui escrito, feito à mão, tá? Então, eu vou colocar aqui. Lembrando, gente, que quando a gente vai usar, assim, dois cursores, ó, eu gosto sempre de cortar de um dos lados, tá? Cacho primeiro do lado maior e depois do lado menor. Quando a gente vai colocar dois cursores, a gente tem que colocar com de um lado, tá? Ó, coloquei aqui. E o outro, a gente tem que passar do outro lado, tá, gente? Ó. Não, se a gente passar os dois do mesmo lado, não vai ter sentido algum, tá? Os dois vão abrir para o único lado, então só um vai ficar de enfeite, tá? Então, para que cada um abra para um lado, então a gente tem que colocar assim, tá? Ó. Tá vendo? Esse eu coloquei daqui pra cá e o outro daqui pra cá, tá? E ficou assim. E agora, a gente vai passar uma costura na volta toda, tá? Prendendo o principal aqui no forro e a gente vai refilar, tirar esse excesso aqui do forro, tá? Mas as medidas eu deixei pra vocês exato, tá? O meu é que eu cortei a mais. É só tirar, tá? Eu vou refilar Gente, a medida aí também pra vocês, do forro vai estar um pouco maior. Por quê? Porque no momento que a gente vai desvirar para rebater, se eu deixo exatamente da mesma largura do principal, vai acabar faltando, em vez de ficar assim, ó, certinho, vai ficar um pouco acima, ó, assim. E eu não gosto, então, para que fique certinho, eu gosto de cortar meio centímetro a mais, tá? Então, eu vou deixar as medidas aí pra vocês, com meio centímetro a mais, tá? Do forro aqui do canal do zíper, tá? E dá super certo, ó. Eu cortei com meio centímetro a mais e ficou assim certinho. E se tiver alguma sobrinha, eu refiro, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui na volta toda, prendendo. E depois já vou vir com o fole, tá? Vou prender o fole apenas de um lado, tá? O fole com o forro, tá? Vou prender apenas de um lado. Gente, o zíper pode deixar uma sobra, tá? Deixa eu cortar mais um pouco. Eu não gosto de cortar o zíper aqui todo, tá? Eu gosto de deixar essa sobra. E vocês vêm com isqueiro aqui, ó, e sela pra não desfiar, tá? Mas deixa essa sobra de zíper dos dois lados. Então, eu vou colocar o forro, ó. Depois que eu ter feito essa costura, eu vou colocar o fole. Direito do fole, olhando aqui pro direito do canal do zíper, frente com frente.
e direito do forro, olhando aqui pro direito do forro, tá? Direito com direito. Dessa maneira, vou passar uma costura na volta toda, desvirar e vou rebater, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui e já volto pra gente dar continuidade à nossa peça, tá? Fiz aqui, ó, prendi o principal com o forro, costurei o fole, desvirei e rebati, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos achar o meio aqui do canal do zíper. Gente, como nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa ponta aqui, ó. Depois eu refilo, que eu até esqueci de refilar. E vou colocar aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. Na onde tá essa outra pontinha aqui, ó. Que tem essa dobra, tá vendo? Eu vou colocar ela aqui. Dessa maneira. Opa, ó. Vou colocar aqui, tá? Ó, pontinha aqui com a pontinha daqui, ó. E assim eu vou achar o meio. Achei o meio, vou dar um pique. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Prontinho, dei o pique aqui e dei o pique aqui, tá? E agora, ó, certinho. Pique aqui e pique aqui. E agora eu vou refilar esse restante, tá, gente? Que eu esqueci. Eu prendi o bolso aqui, ó. Desse lado. Já prendi aqui, tá? E agora, a gente vai prender desse outro lado. Eu vou passar o olhinho de máquina, tá? Passado o olhinho de máquina, vamos colocar aqui igual a gente posicionou lá, tá? Vou colocar aqui meio com meio. Tá? Da mesma maneira que a gente aplicou lá, tá? Então, no lugar de vocês deixarem a abertura aqui nessa parte, que vai ser a parte de baixo, deixe aqui na parte de cima uma abertura assim, ó. Tá? Mais ou menos uns 10 centímetros, tá? Pra gente aplicar o botão. Vou passar a costura aqui, prendendo esse bolsinho aqui, tá? E agora a gente vai vir aqui com a aba. A aba, eu vou aplicar ela desse, ó, o meu bolsinho tá aqui desse lado. Eu vou aplicar a aba aqui do outro lado, tá? Colocando, ó, direito da aba com direito aqui do espelho. Direito com direito, meio com meio, tá? Ó, achei o meio da aba, vou posicionar meio com meio, tá? E vou clipar. Antes de colocarmos a nossa manta, a nossa aba aqui, ó, nessa parte que eu falei, vamos aplicar o botão, que eu já ia me esquecendo, gente. Esqueci de aplicar o botão. Então, não pode, né? Então, vamos aqui achar o meio e fazer assim, apertar. Pra ficar um vinco aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Ó, deixa eu fazer de novo aqui. Pronto. Aqui. Gente, então, daqui, ó. Daqui pra cima, 2 centímetros, tá? Acho que vocês não vão conseguir ver, mas se eu fiz a marcação aqui, daqui pra cima, 2 centímetros. Não é pra contar a partir do pompom aqui não, tá, gente? É a partir daqui, ó, tá? Daqui pra cima, 2 centímetros, tá? Marquei aqui, fiz o furinho, a marcação aqui do meio. Vou pegar o gabarito, ó, do meu botão de imã. Vou colocar a bolinha do gabarito sobre a bolinha aqui que eu fiz, a marcação que eu fiz, e vou marcar as laterais. Pronto. E agora, por essa abertura, eu vou furar. Furei e vou colocar o botão, tá? Eu vou colocar essa parte aqui, que é o macho, tá? E vou colocar aqui também manta, tá, gente? Ó, eu vou fazer um furo aqui. Olha só, gente, eu fiz a mesma coisa aqui na manta, tá? Em 2 pedaços de manta. Eu vou colocar 2 pra reforçar, tá? E vou colocar aqui, tá? Apliquei o meu botão. Não pode, vocês não podem, gente, não pode aplicar o botão apenas no tecido, tá? Porque não vai rasgar quando a gente for abrir e fechar. Aí eu vou colocar aqui e tá certinho, tá?
E agora sim, tá? Essa outra parte nós vamos colocar depois. E agora sim, eu posso colocar, prender a minha manta aqui, ó. Ó, eu coloco esse bolso pra lá e coloco a minha manta aqui, tá? O bolso fica para um lado e a manta para o outro. Então, vou passar a costura por todo o comprimento aqui e já volto. Prontinho, costurei a manta aqui, tá? Ela vai ficar assim. E, gente, nós também temos que prender as alças, tá? Eu esqueci, gente, hoje eu tô esquecida demais. A alça vai aqui, ó, na parte de trás, tá? Aqui, ó, junto com a manta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, vou pegar o descosturador e vou abrir um pouco a costura, tá? A manta não, gente, desculpa. A alça, eu vou colocar, ó, já que aqui tem o meio, né? A gente achou o meio. Do meio pra fora, eu vou marcar 2 centímetros, tá? De cada lado. Aqui do meio pra fora, eu vou marcar 2, ó, do meio pra cá, 2 centímetros. Vou marcar aqui. E do meio pra cá, 2 centímetros, tá? Abri aqui a costura e agora eu vou colocar a minha alça, tá? A minha alça vai ficar assim. Eu vou encaixar um lado dela aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, onde eu abri. Isso é uma abertura aqui. E vou colocar o outro lado dela assim. Peraí. Vou colocar ela aqui. E ela aqui. A alça a gente coloca antes, tá, gente? Mas é porque eu esqueci. Tá? Então, a gente acerta, ó. A pontinha da alça vai ficar aparecendo aqui. Mas vocês vão deixar assim, ó. Tudo rente aqui certinho, tá? Não precisa deixar a alça sobrando aqui, não. E vai ficar assim, ó. Vai ficar no meio certinho. Eu vou aqui pra máquina fazer a costura, prendendo a alça, tá? E já volto. Pronto, gente, costurei aqui, prendi, tá? A alça está presa. Se quiserem colocar uma alça maior ou uma alça menor, pode, tá? Gente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos arredondar aqui, tá? Ó, eu já passei a costura, tá bom? Ó, tá vendo? Eu arredondei aqui com um raio de 4 centímetros, tá? Mas vocês podem fazer arredondado do tamanho que vocês quiserem, tá? Já passei a costura aqui, ó. Todas as partes, tá bom? Eu arredondei com raio aqui de 4 centímetros. Vocês vão fazer isso dos dois lados, tá? Ó. Vão passar a costura, tá? Eu marquei aqui com a caneta e vim passando a costura, tá? Dos 4 lados e vai refilar, tá? Cortar próximo à costura. Cuidado pra não ultrapassar, tá? Aí vocês vão cortar bem próximo à costura, tá bom? Então, gente, eu fiz aqui as curvas, ó. Passei a costura, tá? Porque eu não tinha feito as curvas, estava reto, então eu fiz a curva aqui, passei a costura, cortei, tá? Próximo à costura, de todos os lados, tá? Nos 2 espelhos. Aqui, a minha aba ficou bem rente aqui onde termina o meu espelho, então eu cortei um pedacinho dela também. Ó, ficou assim. A aba, gente, da outra necessaire que eu fiz, da primeira, ficou menor. Aqui a largura ficou menor. Então, não ficou pegando aqui na curva. Porém, essa minha, como eu fiz maior, pegou, mas não tem problema, tá? Aqui tá a alça. E agora a gente vai medir aqui o nosso canal de zíper e fole na peça, tá? Falta ainda a gente colocar o botão aqui, tá? Eu não coloquei ainda, eu vou medir primeiro o canal de zíper e fole no espelho e só depois que eu vou aplicar o meu, vou ver aqui onde eu vou aplicar o meu botão de imã, tá? A outra parte. Então, aqui tá está os meios, tá? Que a gente achou, ó, tá? Então, a gente vai medir, tá bom? A aba, como tá maior, a gente pode dobrá-la assim, tá? Pra poder conferir, tá? Pra poder medir. Vamos lá.
A gente achou, né? Já havia achado o meio aqui do canal de zíper, tá? Ó, eu vou colocar o meio do canal de zíper, qualquer um dos lados, tá? E vou colocar aqui no meio aqui da minha aba, tá? Essa parte aqui do zíper vai aqui junto da aba, tá? A parte do fole vai ficar aqui do outro lado, tá bom? Então, eu vou unir aqui e vou clipar, tá? Toda a volta, tá bom, gente? Clipei tudo, tá? Ficou tudo certinho, beiradinha com beiradinha, tá? Tudo clipado, ó. Tá? Tudo clipadinho certinho, tá vendo? E agora, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, eu já ensinei em outras peças como calcular a medida do fole, tá? E do canal. Também lá no meu Instagram tem um post que eu ensino também como criar o próprio espelho e calcular a medida do fole e do canal de zíper, tá? Então, gente, vocês podem fazer essa peça na medida, no tamanho que vocês quiserem, tá? Não precisa seguir somente a medida que eu passo aqui não, tá? Eu quero que vocês criem as medidas que vocês desejarem, tá? Só tomem cuidado pra, na hora de calcular, na hora de fazer a conferência, pra que fique tudo certinho. Ó, aqui chegou aqui no final, ó. Aqui é o meu fole, aqui no meu canal de zíper. Então, olha só, tá sobrando, né? A margem de costura da minha máquina é de 0,75 milímetros, tá? 0,75. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou cortar aqui o meu fole. O canal de zíper, que é esse aqui, eu não corto, tá? Eu só corto o fole. Eu vou cortar deixando a margem de costura, tá? Então, tá aqui, ó. O meu canal de zíper acaba aqui, ó. Aqui. Então, eu vou cortar o meu fole, deixando a margem aqui, tá? Eu vou virar aqui pra mim, fica mais fácil, e já mostro vocês. Pronto, dei um pique aqui, ó. Ó, dei um pique, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo? Ó, dei um pique aqui, ó. Ó, dá pra ver. Pronto. Eu vou ter que tirar isso aqui e deixar isso aqui, ó. Ó, aqui o meu canal de zíper termina aqui, ó. E eu preciso dessa margem de costura aqui, tá? Preciso dessa margem de costura. Então, eu vou cortar agora o excesso, tirar o excesso, tá? Daqui. E vou terminar o meu canal de zíper, tá? Pronto, gente, tirei aqui, ó. Então, eu tirei isso aqui do fole, tá? Então, tirei isso, descartei, não vou precisar mais disso. E ficou aqui o meu fole desse tamanho, ó. Gente, lembrando aqui, ó, o zíper eu não corto, tá? Eu deixo essa pontinha, eu só selo com isqueiro pra ficar mais fácil. E agora a gente vai fazer aquilo que a gente fez antes, ó, direito com direito, passar uma costura, tá? Eu vou passar uma costura aqui, eu não vou colocar tudo junto, porque o forro a gente tem que virar ele, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui, prendendo essa parte, e depois eu venho mostrando pra vocês como a gente vai costurar o fole, tá? Então, gente, fiz aqui a costura, ó, prendi. E agora, pra prender o forro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rocambole, gente. Eu vou enrolar assim, ó. Eu preciso passar esse forro aqui pro outro lado, tá? Eu vou enrolar assim. E vou... Peraí, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Enrolei aqui e agora eu trago ele pra cá. Dessa maneira, ó. Dessa maneira, ele vai ficar assim, tá? Posso colocar um
clipe aqui pra segurar, tá? Ó, vou mostrar pra vocês de novo. Eu vou enrolar, fazer um rocambole. Coloco essa parte pra cá, ó, vai ser melhor, coloco pra cá. E trago essa parte pra cá. Ó. Pra cá. Por quê? Porque tem que ficar frente do forro, olhando pra frente do forro, tá? Frente com frente. Então, ele tem que ficar aqui, tá? Quando o fole é maior, não tem esse problema, né? Mas aqui o fole é bem pequeno. Então, vou fazer isso aqui. Com sintético dá um pouquinho mais de trabalho, gente. Mas com tecido é mais tranquilo, tá? Então, eu vou passar uma costura agora, ó, prendo bem. Vou passar uma costura agora, aqui, ó, tá? Vou passar uma costura aqui, com retrocesso, começo e fim, tá bom? Fiz a costura aqui, ó, gente, fiz a costura, tá? E agora eu vou desvirar, tá? Aqui é bem fácil, ó. Só puxar aqui, ó, puxando devagar. Ó, pronto. Tá vendo? E agora a gente vai rebater a costura, tá? Ó, agora a gente vai rebater a costura, como a gente fez aqui, e fechar aqui também as laterais, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e já volto. Prontinho, gente, fiz a costura aqui, ó, tá? Rebati a costura e agora eu vou achar o meio aqui do fole, tá? Vou unir essa... É onde a gente fez a costura aqui, ó. Com costura, tá? Vou unir aqui, ó, os dois. E vou dar um pique dos dois lados, tá? E aqui também. Prontinho. E tá pronto, gente, tá prontinho o meu canal de zíper e fole, tá? Pois eu vou tirando essas linhas. Prontinho, tá? Dei o pique aqui e dei o pique aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou virar ele pro meu lado avesso e vou colocar viés, gente. Sim, eu já vou colocar o viés, tá? Eu vou colocar do lado aqui, ó, avesso, tá? Vou usar esse viés industrial. Eu gosto de costurar do lado, gente, que tem essa dobrinha menor, tá? Ele tem um lado com a dobrinha maior e um com a dobrinha menor. Eu costuro pro lado que tá a dobrinha menor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, no meio, tá? Vou começar a costurar do meio. Faço uma dobrinha aqui, ó, no início. E vou começar a costurar daqui, tá? Eu vou passando, gente, a costura bem em cima dessa dobrinha aqui, ó, desse vinco, tá? Eu abro ela, ó, e vou vir passando a costura, tá? Coloco aqui, ó, no meu fole, e vou vir passando a costura na volta toda, tá, gente? Na volta toda do meu fole, tá? Do meu canal de zíper, tá bom? Gente, eu esqueci de falar pra vocês, eu falei pra vocês costurarem bem aqui onde tem a dobrinha, mas eu quero costure mais na beiradinha, tá? Não costure bem em cima aqui dessa dobrinha, que a gente vai costurar sobre ela quando a gente for fechar a peça, tá? Agora pode ser uma costura bem na beiradinha aqui, tá? Terminei aqui, ó, eu costurei o viés dos dois lados, tá? Desse lado aqui e desse outro lado, ficou assim, tá? A gente vai costurar o viés, tá? Do lado do forro, tá bom? Ó, fiz a costura bem na beiradinha, tá? A gente vai costurar bem na beiradinha, não é sobre aquela dobrinha ainda, tá? Agora a gente já vai fechar a peça, aí sim a gente vai costurar bem em cima da dobra, tá? Então, eu vou começar aqui por essa parte da aba, tá? E eu não esqueci do botão, tá, gente? A gente vai colocar o botão já já, tá? Porque a gente vai conferir antes. Vamos fechar essa parte, tá? Então, nós vamos fechar primeiro essa parte aqui que tá com a aba. Então, a gente tem que clipar toda a volta. Clipa primeiro no meio, tá? Cuidado pra vocês não colocarem o fole aqui pra esse lado, de onde vai abrir a aba, tá? Cuidado pra não colocar o fole errado.
Então, eu vou colocar aqui meio com meio. Tá? A gente vai clipar primeiro o meio, os meios, e depois vem clipando todo o resto, tá? Eu vou fazer isso aqui e já volto. Pronto, gente, clipei tudo, ó. Clipei tudo, tá? E agora a gente vai começar a costura, tá bom? Eu começo costurando aqui do meio, ó. Eu vou prender primeiro o meio do fole e depois eu prendo o meio aqui, ó. Prendo esse meio e depois aqui e já venho fazendo, costurando a volta toda, tá bom? Essa é uma peça que não tem vivo, mas se vocês quiserem colocar vivo também pode, tá? Gente, terminei aqui, ó, fiz toda a costura, tá? Eu não mostrei detalhes, mas isso aqui é bem simples, tá? Eu fiz toda a costura e depois virei o viés, tá? Pra esse lado aqui e passei a costura na volta toda do viés, tá? Gente, eu fechei aqui, né? Desvirei, coloquei do lado certo, ó, ficou assim, tá? Fiz a costura, ficou assim. Desvirei e agora a gente precisa achar aqui onde a gente vai colocar o nosso botão de imã, tá? Eu clipo aqui, ó, como se eu estivesse indo fechar pra facilitar, tá bom? Então, eu vou prender aqui, ó. Eu vou prender aqui, não precisa prender tudo, tá bom? Ó, eu prendo que fique assim, ó, dessa maneira. Tá? Ó. Vou simular, tá? E o que eu vou fazer? Eu coloco esses daqui mais pra cá, ó. Eu vou pegar a minha aba, tá? E trazer pra cá, ó. Dessa maneira. Eu vou trazer pra cá. E como se minha bolsa, como se a minha necessaire já estivesse fechada, ó. Então, eu vou pegar a outra parte do botão, que é o macho, a fêmea, ó. Eu vou colocar aqui na aba, tá? Vai ser da mesma maneira que eu ensinei lá a mochila saco, tá? É a mesma coisa. Eu vou, ó, deixo assim, ó. Vou, ó. Eu sei que eu tenho que trazer ela até aqui, ó. Tá? Ó. Que vai ficar certinho, tá? Vai bater certinho, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Eu vou pressionar aqui, ó. Vou fazer uma leve pressão, ó. Pressionei e agora eu marco, tá? Ó. Pronto. Fiz aqui, ó, a pressão e marquei. Deixa eu só conferir. Isso, ó. Venho aqui e marco, tá? Deu pra entender? Colocou aqui, faz uma leve pressão, aí vai ficar as marquinhas e vocês podem marcar, tá? Aí eu posso tirar aqui, tá bom? Ó. Posso tirar aqui. E ficou aqui as marquinhas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não vão conseguir ver, ó. Mas ficou aqui as marquinhas, tá? E o que eu faço? Eu vou abrir aqui um pouco da costura, tá? Pra poder colocar o botão, tá? Então, gente, eu abri aqui, ó, minha costura nessa parte aqui, ó, de baixo, tá? Eu abri aqui, ó. Já fiz o furinho, agora é só colocar o meu botão, tá? Coloquei o meu botão e agora eu vou colocar um reforço aqui, tá? Um pedacinho de manta, tá? Porque aqui já tem a manta, ó. Já tem uma camada de manta, ó. Já tem uma camada de manta, ó. Mas eu vou acrescentar mais uma camada de manta, tá? Pronto,
prontinho, gente. Já coloquei o meu botão aqui, tá? Eu coloquei a camada de manta, tá? Por dentro e abri, tá bom? E ficou assim, tá? Aqui ficou abertinho, não tem problema, porque a gente vai fechar. E agora nós vamos fechar a nossa peça, tá? Vamos colocar aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui direito com direito, tá? Essa parte aqui vai ficar olhando pra cá, ó. Pra esse lado, tá? Que assim ele vai abrir, vai ficar do mesmo lado que o outro bolso, ó. Os dois têm que estar da mesma direção, ó. Pro mesmo lado, tá? Então, essa parte, ó, a gente coloca do avesso. Essa parte aqui do bolso, do zíper, fica aqui no canal de zíper, tá? Eu clipo aqui, dobro a aba, ó, coloco ela pra dentro e clipo aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar junto ao folho, tá? Gente, pra facilitar aqui, eu abro a costura, tá? Abro a costura não, o zíper, tá? Pra ficar melhor. E eu venho aqui fazendo a costura, tá bom? Prendo primeiro o meio, como eu expliquei, ó. Prendo o meio aqui do fundo, depois o meio da frente e venho costurando na volta toda, tá? Gente, fiz aqui a costura na volta toda, tá? Ó, fiz a costura na volta toda. Coloquei o meu viés aqui, ó, pra esse lado. Ó, colocar assim. E vou passar a costura em toda a volta, tá? Costurando o meu viés, tá bom? Vou desvirar e já venho com a peça pronta, tá bom? Então, gente, assim ficou a necessaire, essa case maravilhosa, né? Necessaire case, enfim. Assim ficou prontinha. Olha que coisa mais linda, gente. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Olha que peça maravilhosa. E eu tô achando que essa aqui já vai ser minha, viu? Gente, olha que peça incrível. Então, tá? Eu fiz o acabamento do viés dos dois lados, tá bom? E vocês vão fazer aí. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje, tá? Uma peça com bastante divisórias, ó, pra vocês colocarem acessórios aqui, aqui, né? Aqui, enfim. Né, para vocês colocarem maquiagem, itens de crochê, tricô, costura criativa, enfim, dá para colocar muita coisa. Dá até, gente, para ser uma necessaire também para colocar tablet, né? Enfim, só vocês fazerem, em vez de fazer um desses bolsos, fazer um aqui, ó, mais ou menos aqui, para ficar o tablet aqui dentro, enfim, gente. Só usar a criatividade aí e mudar alguma coisa caso vocês quiserem, tá? Mas assim, acho que tá perfeito, né, gente? E assim ficou a nossa peça. Com muito carinho pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Hoje eu não quis aparecer no vídeo, mas tô aqui, vou gravar outra aula pra vocês, tá? E, gente, me siga lá no Instagram, @ateliêvidaarte, tá? Lá eu posto de tudo. Posto um pouco dos bastidores aqui. Posto muita coisa pra vocês, tá? Apareço por lá nos stories, nem todos os dias, né, mas sempre que eu posso eu apareço lá, e sempre posto lá coisas incríveis, todas as peças que eu faço, posto dicas também, tá, da costura criativa, tá bom? Então é isso, gente, se inscreva aqui no canal, tá, ative o sininho de notificação, pra não perder nenhum vídeo, compartilha esse vídeo, curte, tá? Comenta aí também, me fala o que vocês acharam dessa peça, tá? É uma peça bem legal, prática, tá? De ser carregada, gente, maravilhosa. Então é isso, espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu fiz isso com muito carinho pra vocês, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!